Olá, meu nome é Gabriel. Esse é um canal focado em história do Brasil e geografia do Brasil. Hoje eu irei apresentar para vocês o Brasil pré-colonial. O Brasil pré-colonial é um período da história do Brasil que dura entre 1500 e 1530/34. O motivo desse período e do nome dele é porque ele se dá antes da estabilização de colônias ou mesmo da intenção da coroa portuguesa de estabelecer e de povoar o território que hoje conhecemos como Brasil, mais especificamente como litoral brasileiro. E o principal motivo disso é que durante a expedição de Pedro Álvares Cabral, né, o então escriba Pero Vaz de Caminha não registrou nenhum, nenhum bem que demonstrasse lucro imediato que valesse a pena a coroa portuguesa de estabelecer-se na região, como aconteceu na colonização espanhola, né? Tanto na região do Império Azteca, com o ouro, quanto na região do Império Inca, prata, e na região do Rio da Prata, que o nome já diz, né, a riqueza mineral da região. Então, basicamente, não houve uma intenção da coroa portuguesa de colonização. O período pré-colonial também é marcado pelos primeiros contatos entre os portugueses e os indígenas, não necessariamente os portugueses. Afinal, muitos dos que já vinham das expedições enviadas por Portugal, como dito na aula anterior, eram homens de alto nível técnico do período. Então nós temos homens de diversas regiões do mundo. Um exemplo disso é o próprio, não em expedições portuguesas, mas na expedição espanhola, que foi liderada não por um espanhol, e sim por um genovês, que é o Cristóvão Colombo. E também a coroa portuguesa irá contratar muitos especialistas da sua época que não eram portugueses. E esses primeiros contatos vão ser marcados por algumas características. Uma dessas características é o etnocentrismo. Entre o primeiro contato, que é na Carta de Pero Vaz de Caminha, o primeiro contato documentado, né, a gente vai ter o Pero Vaz de Caminha descrevendo os povos indígenas como uma casca vazia, pois eles ainda não conheciam Jesus Cristo, mas já demonstra na carta um intuito da coroa portuguesa de estabelecer domínio e controle da região a partir da fé, né, da catequização da população indígena, e via, a partir disso, uma oportunidade de controlar a região. Não só isso, como a gente também tem o Américo Vespúcio, que fez 2 expedições no Brasil, né? Participou da expedição de Gaspar de Lemos, de 1501, e de Gonçalo Coelho, em 1503, né? E depois, após as 2 expedições, inclusive Américo Vespúcio, o nome do continente hoje se dá devido ao nome dele, em homenagem a ele, porque ele era um homem muito bem relacionado. Após essas 2 expedições, ele escreveu uma carta chamada Novo Mundo para ninguém menos e ninguém mais do que Lourenço de Médici, o Magnífico. Então já dá para perceber o quão especializado ele era para os conceitos e padrões do Velho Mundo, e também o quão relacionado. Além, né, do primeiro contato, que é marcado pelo etnocentrismo, e na própria carta Novo Mundo, que ele envia para Lourenço de Médici, descrevendo os nativos como bárbaros, e de que não havia um canto do Novo Mundo em que não havia, que era inabitado por eles, mostrando mais uma vez a presença da invasão dos povos europeus ao território onde hoje é a América, né? Também temos algumas características que são características de trocas comerciais. Afinal, o principal objetivo, o objetivo real da coroa portuguesa com o Brasil era lucro, por mais que havia um intuito óbvio de manter o monopólio sobre a passagem comercial entre África
e litoral brasileiro, também havia o intuito de tornar essa região lucrativa. E eles conseguiram, não com ouro, que era o objetivo principal deles, mas com algo chamado pau-brasil. O pau-brasil, muita gente não tem a noção da importância dele hoje, mas é que o início do que nós conhecemos como indústria têxtil se dá nesse período, a partir de 1500. Então, você tem uma crescente demanda de tinturas, principalmente tinturas que eram utilizadas pelas classes mais nobres. E aí a importância do pau-brasil, que tinha uma coloração que remetia a brasa, inclusive Brasa Brasil, uma coloração nobre. Se você for, por exemplo, para família real britânica, a coroa e a capa da família real é vermelha. Os tapetes das realezas por toda a Europa eram tapetes vermelhos, ou seja, o imperador anda sobre o vermelho. É uma cor real. Então, regiões como Flandres, hoje, na França, se especializaram em produção de roupas com o pau-brasil. Toneladas e toneladas de tinturas eram produzidas. Além de que a madeira também era muito utilizada para a construção de móveis, já também comprados pelas classes dominantes da Europa, visto que eram bem ornamentados, eram considerados belos devido à coloração vermelha da madeira. A extração do pau-brasil era feita majoritariamente por nativos e eles eram pagos, entre aspas, com escambo. Muito importante enfatizar que por nativo era uma troca vantajosa na cabeça no mundo em que eles viviam. Por quê? Porque para o nativo, por mais que o português trouxesse coisas como espelhos, que era uma coisa que eles nunca tinham conhecido, ou seja, era algo novo, mas também não eram principalmente espelhos. Principalmente eram machados de aço, de ferro, facas, utensílios que facilitavam muito. Os indígenas eram uma civilização muito prática, pautada no cotidiano, nas ações diárias. E é óbvio que as ferramentas de aço que os portugueses e os demais europeus trouxeram facilitavam muito o cotidiano deles. Então era muito lucrativo trocar esses itens que aumentavam a produtividade das aldeias por algo que eles tinham em abundância, que era madeira. Eles não faziam questão, afinal, não era uma árvore frutífera para eles, não tinham tanto valor quanto tinham para os portugueses. Também é importante enfatizar que a produção e a extração de pau-brasil foi o primeiro monopólio da coroa portuguesa. Nós chamamos de estanco. Não foi a coroa portuguesa que investiu na extração do pau-brasil, mas ela que tinha um monopólio, ou seja, é ela que controlava os títulos de extração para nobres e burgueses que vinham ao litoral brasileiro. Uma das questões mais importantes também durante o período pré-colonial são as expedições que ajudaram a formar todo o conhecimento cartográfico inicial sobre o Brasil e futuramente iriam ajudar na colonização no período colonial do Brasil, da então colônia portuguesa. Uma das primeiras, não irei citar todas as expedições, e sim algumas das mais importantes. Uma das primeiras foi a Gaspar de Lemos, de 1501, que ela teve como objetivo o reconhecimento geográfico do litoral brasileiro. Não só isso, como também conteve a participação de Américo Vespucci também nessa expedição. E essa expedição correu por todo o litoral brasileiro, inclusive foi nessa expedição que foi dado o nome do Rio de Janeiro, né, que na verdade era uma baía, que foi confundido com um rio e aconteceu no início de 1501, em janeiro. Então ele batizou o nome de Rio de Janeiro, né? Além de reconhecimento de diversas baías, fozes de rios, desalgamento de águas, localização de muitas tribos indígenas e também buscando possíveis riquezas minerais como ouro e prata que não foram achados.
A segunda expedição foi de Gonçalo Coelho, que foi uma expedição que teve como objetivo o estabelecimento de feitorias para a extração de pau-brasil. E a terceira, uma das mais importantes, foi a de Cristóvão Jacques, que foram duas, inclusive. Foi uma em 1516 e uma de 1526, que ele ficou até mais ou menos uns 2, 3 anos nessas expedições no Brasil. Foi também conhecida como Expedição Guarda-Costas, né? Como salientado no vídeo anterior sobre as grandes navegações, após o Tratado de Tordesilhas, as demais potências europeias não reconheceram a legitimidade do tratado. Então, era comum durante esse período que, principalmente na questão brasileira, a França contratasse corsários para adentrar no litoral brasileiro para fazer extração de pau-brasil, obviamente considerada ilegal pelos portugueses. Então, a expedição de Cristóvão Jacques foi feita para afugentar e expulsar de forma mais violenta, né, afugentar, que eu digo simplesmente pelo fato de saberem que a proteção não irem, e expulsar de forma violenta, que eu digo caso não fujam, sejam derrotados e presos, né, por todo o litoral brasileiro. Inicialmente foi feita por corsários franceses, mas posteriormente a França, durante esse período, ela tinha uma marinha muito mais fraca do que a marinha portuguesa, e posteriormente, já no governo geral, a França já vai se sentir confiante o suficiente para enviar oficiais de fato franceses, né, e estabelecer uma colônia onde hoje é o Rio de Janeiro, que será derrotada pelos portugueses. Entretanto, isso só é em Brasil Colônia, que será o próximo vídeo do canal. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Se você gostou do vídeo, curto, meus agradecimentos, se inscreva e até mais.